Olá, graça e paz. Que bom a gente poder mais uma vez estar juntos aqui, podendo de uma forma virtual, mas caminhar e seguir caminhando diante daquele que é o nosso Rei e Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mais um dia, mais um domingo tão especial, onde nós aqui no Brasil e brasileiros no mundo comemoram o Dia das Mães. Que bom nós podermos celebrar cada mãe. Você que talvez já tenha perdido a sua, que você possa entender que o cuidado e o zelo de Deus por sua vida, ele é e sempre será suficiente. Claro que fica a saudade, mas espero que você lembre de bons momentos e tenha esses bons momentos em mente. Se não, o Senhor Deus, Ele é e sempre será suficiente em todos os momentos. Parabéns, mamães, parabéns a todos vocês que têm o privilégio de gerar a vida. Essa manhã, ou tarde, noite, madrugada, não sei que horas você vai ou está assistindo esse vídeo, nós queremos mais uma vez orar, ter esse tempo de memorizar, pensar, cantar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Durante o último mês e já nesse mês agora de maio de 2020, nós estamos refletindo a série Liberdade, a verdade do Evangelho em Gálatas. Hoje chegamos já na 6ª mensagem dessa série e eu quero mais uma vez chamar ou pedir a sua atenção para esse tempo. Nós iremos cantar, nós iremos ministrar a palavra e é um tempo para você aí na sua casa, ou sozinho, ou no seu trabalho, onde você estiver, junto com a família também, parar e poder se concentrar, poder voltar a sua mente e os seus pensamentos para Deus e para aquilo que Ele tem para você durante esse tempo. É fato que é um tempo de muito sofrimento. É fato que é um tempo de muitas dúvidas. Talvez você nem saiba como proceder durante esse tempo e depois desse tempo de isolamento, de quarentena, de tantas incertezas. Mas como cristãos, ou você que talvez não é cristão e que veio parar aqui nesse vídeo, nós precisamos entender o controle do Senhor Deus sobre todas as coisas. Ele sabe o futuro. O futuro pertence ao Senhor Deus e nele nós devemos confiar. Vamos orar, vamos ter uma palavra de oração e na sequência nós vamos cantar, nós vamos louvar ao Senhor através da música. Deus, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos, mesmo que longe, mesmo que de forma virtual. Eu quero orar, Senhor, por cada homem, cada mulher, jovem, adolescente, cada criança que pode estar agora ouvindo, assistindo essa mensagem de alguma maneira, seja através de um aplicativo, seja na internet, ou baixou essa mensagem, esse áudio chegou em podcast, rádio, tantos lugares, tantas possibilidades que os nossos olhos foram abertos para a tecnologia, para a era digital nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia. Senhor, que esse compartilhar da palavra, através dela falada, através dela cantada, que seja para o louvor da Tua glória, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome, ó Deus, seja louvado, seja colocado no Teu lugar devido nas nossas vidas individualmente, enquanto famílias benditas do Senhor. Seja conosco, Pai, durante todo esse tempo, durante esses próximos minutos, para que nós em tudo sejamos encorajados, corrigidos, norteados pelo Senhor. Eu oro por Jesus. Amém. Olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar.
graça recebi por sua cruz. A morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, irmãos da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Nós estamos aqui com vocês para adorar ao nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome
que tudo é poderoso, esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Graças a Deus por todas as coisas. Que bom, que privilégio é podermos cantar louvores a Ele. Antes de começar a pregar o texto, essa sexta mensagem da série Liberdade, a verdade do Evangelho em Gálatas, eu quero mais uma vez te encorajar a entrar em contato conosco pelo nosso site, pelo e-mail, ligar para nós, mandar uma mensagem para plantar essa igreja junto conosco. Eu sou muito agradecido a Deus por cada pessoa que tem mandado uma mensagem elogiando o trabalho, a qualidade que está sendo feita. E aqui eu quero já deixar que eu não faço isso sozinho. Tem pessoas que fazem isso comigo, que sonham, que projetam junto comigo e que realizam, que colocam a mão na massa para poder editar, para poder captar áudio, vídeo. Então nós estamos cercados de pessoas que têm nos dado possibilidade de nós seguirmos em frente. Se você quer participar desse momento, se você entende que deve patrocinar, ofertar para essa plantação de igreja, envie para nós uma mensagem, pode ser aqui uma mensagem direta nas nossas redes sociais. Então acesse o nosso site www.icecuritiba.org, icecuritiba.org, e lá você vai poder ver as nossas mídias, redes sociais, além de YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas essas mídias que a gente tem aí à nossa disposição. Se nós usarmos com responsabilidade para a glória de Deus, certamente nós iremos povoar a internet, encher a internet com bom conteúdo, com qualidade, excelência, com profissionalismo. Então, fica o meu apelo a você, oferte, você da ICE Curitiba, nós temos sempre falado sobre generosidade. Sejamos generosos durante esse tempo, durante esse momento. Beleza? Deus abençoe a sua vida por isso. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Nós iremos hoje finalizar o capítulo 3. Então, na semana passada, na última semana, nós vimos no capítulo 3 de Gálatas até o versículo 14. Agora nós iremos ler a partir do verso 15 até o verso 25. Gálatas 3, do 15 ao 25. Ainda ficarão faltando alguns versículos para terminar o capítulo 3, mas isso aí já vai ser na próxima mensagem, na próxima semana. Gálatas, capítulo 3, do verso 15 até o verso 25. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada. Diz assim: Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria, então,
a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, no futuro, haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Obrigado, Senhor, pela leitura do texto, a leitura das Escrituras. Seja conosco, Pai, durante esse tempo, que a nossa atenção esteja voltada para a Tua Palavra e que pela Tua Palavra e ação, o poder do Teu Espírito Santo, possam haver conversões, possa haver transformação. Faz de nós, Pai, uma igreja transformacional, para que o Teu nome seja engrandecido na cidade, em qualquer lugar do mundo, onde essa palavra, onde esse sermão alcançar. Seja conosco, Pai, por favor, por Jesus. Amém. Amém. Se sou salvo pela graça, por que devo lutar para ter uma vida santa? A lei e o Evangelho. Se eu pudesse dar um título, e de fato estou dando para essa mensagem de hoje, é a lei e o Evangelho. Veja, nós estamos diante de algumas questões que Paulo vai apresentar a partir de agora, que precisam ser respondidas. Como cristão, como deve ser ou qual é o meu relacionamento com a lei de Deus? Porque se não devo desprezar a lei, se não devo anular essa lei, então para que serve essa lei? E eu vou repetir a primeira pergunta que fiz. Se eu sou salvo, se nós somos salvos pela graça, por que nós devemos então lutar para ter uma vida santa? Sendo que agora eu não preciso ou não devo fazer nada para alcançar essa salvação. Será que essa graça que me foi imputada, ela vai me permitir ou me dar liberdade para fazer aquilo que eu bem entendo, de modo que agora então eu não preciso lutar para ter uma vida santa, já que se Cristo me salvou pela graça, mediante fé, então eu não tenho mais o que fazer, já está feito. Paulo, aqui no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele chega ao ponto que os seus leitores e que nós, os leitores e ouvintes, começamos a indagar sobre onde essa lei se enquadra. Onde a lei se enquadra? Porque se ele estava há pouco tempo combatendo os mestres judaizantes, se ele estava combatendo aquelas pessoas que estavam, os próprios Gálatas, que estavam se desvirtuando da salvação pela qual eles entraram, né, as mensagens anteriores, olha, agora vocês abandonaram aquilo que vocês estavam fazendo no começo, não se justificando mais por aquilo que Cristo fez, mas agora vocês querem se aperfeiçoar no seu próprio corpo. Então, como que se dá isso? Porque se você se aperfeiçoa no seu próprio corpo e entende o mérito, você está querendo voltar para a lei, mas agora não é mais a lei, agora é graça, dada por Cristo. O clímax desses questionamentos que Paulo vai colocar aqui agora, nos leva a pensar sobre, de fato, aquilo que coloquei. Tá, qual que é a relação entre a lei e o Evangelho? Viver a lei na vida do Evangelho é possível? Deve ser feita? Como fazer isso? Então, Paulo ele quer mostrar aqui, a partir do versículo 15, o que a lei
faz e, sobretudo, agora o que a lei não faz. Então, olha só, ele mostra que é um exemplo na vida cotidiana. Ele está falando como humano, humanamente falando, lá na Nova Versão Internacional, ou traduzida para o português, né? a New International Version. Então, nós precisamos entender agora que a palavra utilizada por Paulo tem o mesmo sentido de um testamento legal. A palavra que nós vemos aqui na Almeida Atualizada é aliança. Na RA também é a mesma. Então, dá a ideia aqui de um testamento legal. É como aquele homem, aquela mulher que tem aquele que vai receber uma herança, então ele escreve ali para quem ele deixa, para um filho, para uma outra filha, para um neto, para um sobrinho, para uma sobrinha, para alguém deixou ali e considera então o seu momento. Ele considera tudo que está acontecendo e deixa uma parte para uma parte para o outro, e aquele testamento então vai ser registrado. Ele tem um valor legal e ele não pode ser mudado, não pode ser transformado. E é isso que nos dá a entender aqui no versículo 15 e 16. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Veja aqui que o próprio texto está falando de Abraão e de o seu descendente. E não daqueles somente descendentes como a promessa da numerosidade, mas está aqui apontando mais uma vez para o Cristo de Deus, aquele que haveria de ser enviado. E aí nós chegamos, então, no versículo 17. E algumas pessoas poderiam concluir que essa lei que foi dada 430 anos depois, mais tarde de tudo aquilo que tivesse acontecido, ou seja, para alcançar a bênção de Abraão, teriam agora que obedecer à lei que foi dada a Moisés. E isso não é fácil, não é verdadeiro, é falso. Nós vemos aqui que a lei de Moisés ela não pode converter a promessa de Deus em algo diferente do que ela é, uma promessa. E vejam só, a promessa que haveria uma intervenção sobrenatural pela graça para propiciar bênção. A promessa foi feita para Abraão e somente depois de pouco mais de 4 séculos depois é que foi dada a lei. Então, como é que eu posso revogar essa promessa por causa de uma lei? Sendo que a promessa ela é anterior à lei. E se a lei vem como forma de salvação, então significa que Deus mudou de ideia. Vejam só o paradoxo que está sendo criado aqui dessas pessoas ali naquele tempo e muitos hoje em várias igrejas que estão se perdendo, porque entenderam a salvação pela graça, entenderam que foram feitos participantes da promessa feita a Abraão, de que foi imputado por fé para ele justiça, e agora querem recorrer à lei para poderem ser salvos. E isso não é possível. Veja só o verso 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Ou seja, a lei que foi dada depois não pode anular a promessa. E vou repetir, que promessa é essa? A promessa de que haveria uma intervenção sobrenatural pela graça para propiciar bênção. E não é uma bênção qualquer. Não é um bem material. Não é algo que é tangível, palpável. É a salvação. Porque tudo diz respeito à salvação. Nós precisamos viver e entender o Evangelho, a palavra, as Escrituras, do ponto ou do prisma da salvação. A salvação não se dá por outro meio, a não ser por Jesus Cristo.
E é um presente, é uma dádiva, para que nenhum de nós venha se gloriar. Então, tudo que Paulo está mostrando para os Gálatas aqui e para nós hoje, nos nossos dias, em tempo de pandemia, é que, mais uma vez, não é por aquilo que nós estamos fazendo, mas é por aquilo que já foi feito. É isso que nós precisamos entender. E a lei, ou o cumprimento da lei, não podia vir como forma de salvação. Porque então significaria que o sacrifício de Jesus Cristo não valia nada, ou não valesse nada, não tivesse valido nada. E então o versículo 18 começa a nos explicar algumas coisas. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. O princípio é que os próprios conceitos de promessa e lei são excludentes. Eu vou repetir. O conceito de promessa e de lei, eles vão se excluir, eles são excludentes. Porque se eu dou algo que eu prometi, não é em razão do desempenho da pessoa. E, por outro lado, se eu dou algo devido ao que você ou ao que alguém fez, não é por causa da minha promessa. Veja só, e eu quero trazer um pouco melhor a ilustração de muitas vezes como educamos os nossos filhos ou quando vemos e fazemos alguma menção de alguém em algum lugar. Olha, se você fizer a sua tarefa, se você limpar o seu quarto, se você fizer isso, então eu te dou algo. Então nós estamos estabelecendo o mérito para a criança que nós estamos criando. Estamos definindo para ela o que é mérito. E isso acontece em todas as áreas, em todas as partes da nossa vida. No trabalho não é diferente, na faculdade não é diferente. Se você fizer isso, então você vai ter aquilo. Se você cumprir com esse projeto, então você vai ser promovido. E dentro das Escrituras, do Evangelho de Jesus Cristo, não importa aquilo que nós fazemos, nós não iremos alcançar o prêmio, nós não iremos alcançar a bênção da salvação por aquilo que nós fazemos. Veja, olha só o versículo 18 de uma outra forma. Se eu dou para você algo porque eu te prometi, então não é pela razão, ou nunca vai ser em razão do seu desempenho. Porque o seu desempenho pode ser bom ou o seu desempenho pode ser ruim. Eu vou te dar porque eu prometi que te daria. Em contrapartida, é o paradoxo, é a exclusão do primeiro pensamento. Se eu dou algo devido ao que você fez, não é por causa da minha promessa. Porque se eu prometi que eu daria, eu vou dar. E é esse o Deus de Israel, o Deus dos gentios, o Deus Criador e Salvador, é esse Deus que promete por causa da sua palavra. E a palavra do Senhor Deus, ela é onipotente, é a mais poderosa. Ele não volta atrás, ele não muda. Se o Senhor é o Senhor quem é rei, o decreto é dele. Eu e você não decretamos nada, quem decreta é o rei. Quem declara é o rei. O máximo que nós podemos declarar é a nossa total dependência desse rei, que é o nosso Senhor, Criador e Salvador. Então, veja que o que Paulo está mostrando, e é interessante observar que, vamos citar um outro texto, que lá em Romanos capítulo 4, ele usa argumentos parecidos com o que ele está mostrando aqui. Ele vai mostrar lá para a igreja de Roma, bem como para a igreja da Galácia, essa questão da relação da lei e da fé. Veja só que aqui nessa aliança, esse Deus que faz uma aliança com Abraão, lá no início, quando nós lemos aqui, eu li, você ouviu aí, acompanhou, que havia ali um testamento ratificado.
Havia ali então uma promessa sendo feita, uma aliança sendo feita e pessoas então juntas por algo, por um objetivo. E num caso ali está a pessoa de Deus e a pessoa do seu servo. E olha só, o que nós vemos aqui é uma citação de Gênesis 15. Deus diz para Abraão, que ainda é chamado Abrão, para pegar uma novilha, para pegar uma cabra, para pegar um carneiro, para pegar uma rolinha, para pegar uma pombinha e matar esses animais e dividir ao meio, menos as aves. Então ele pega aqueles 3 animais, aquele novilho, aquela cabra, aquele carneiro de até 3 anos, ele parte eles ao meio, parte os animais ao meio, porque a ordem de Deus para eles é essa. Pega esses animais e aí então você já sabe o que fazer. É interessante observar que lá no texto de Gênesis 15, depois você pode ler, a partir do verso 8 em diante ali, ou talvez um pouquinho antes, leia o capítulo todo já, é que Abraão ele já sabia o que devia fazer. Deus ele manda pegar os animais e Abraão já pega os animais, ele já sabia o que deveria ser feito. Ele mata parte dos animais, coloca as 2 partes dele, daqueles animais, e é interessante observar que naquele momento aves de rapina vinham sobre aqueles animais que estavam mortos, sobre aquelas aves também ali, as aves mortas, mas os animais ali já cortados ao meio, separados ao meio, e Abraão então começa uma luta para poder espantar aquelas aves que vinham sobre aqueles animais. E a aliança está para ser firmada, o contrato está para ser assinado. As pessoas estão ali agora buscando, de alguma maneira, Abraão e Deus, eles estão ali agora firmando um contrato, firmando então ali uma aliança. Só que vem o final do dia, vem a viração do dia, e quando vem a viração do dia, então o que acontece? Abraão dorme. E quando Abraão dorme e ele pega no sono, ele tem uma visão, o Senhor Deus mostra para ele o tempo do povo sendo perseguido, do povo que vai agora passar um tempo subjugado dentro do Egito. Mas ele então vê que no meio daquelas partes daqueles animais, um fogo fumejante, uma tocha de fogo passa entre aquelas 2 partes daqueles animais que estão colocadas frente a frente. Então a aliança é firmada. E para aquele povo, as 2 partes do contrato precisavam passar. Naquela aliança é somente o fogo fumejante, esse fumejante aqui e essa tocha de fogo é que passam. Abraão não passa. O que nós vemos então é que a aliança em nada depende de Abraão, mas somente de Deus. A aliança e a promessa feita ali para aquele momento, para a salvação, depende de Deus. E a gente pode ver isso no versículo 12 de Gênesis 15. É o Deus quem passa. É o próprio Deus, porque a tocha de fogo, aquele fogo fumejante, é o próprio Senhor. Abraão não passa ali. Então nós vemos aqui, a partir do versículo 19, e para poder mostrar aqui, olha, Paulo então mostra qual é o objetivo da lei. E o objetivo da lei foi esse, foi acrescentado por causa das transgressões. O contrato, aquela ideia do versículo 18 foi mostrada. O contrato, a aliança de um Deus de aliança estabelecida com Abraão estava feito. Depende exclusivamente de Deus cumprir a sua promessa, a promessa de salvação. Mas enquanto isso não chega, olha o versículo 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Veja só, que entre o intervalo que a promessa da aliança de Deus com Abraão foi feita, até o momento em que vem de fato o prometido, foi dada a lei. Então, para que essa lei?
A lei foi acrescentada por causa das transgressões. Veja, a lei não veio para nos falar sobre salvação. A lei não veio para nos falar sobre salvação. Mas a lei veio para nos falar e nos mostrar sobre o pecado. O propósito é nos mostrar o nosso problema. E qual que é o nosso problema? Nós somos infratores dessa lei. Nós não conseguiríamos de maneira alguma observar e cumprir todas as leis. É impossível. E Cristo vem como homem para que possa cumprir toda essa lei, como de fato ele cumpriu, para que nós pudéssemos então sermos justificados por ele. No verso 20 e 21 a gente vê isso. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Então, seria a lei contrária às promessas de Deus? Veja que esses versos 20 e 21 ficam bem difícil qualquer tipo de interpretação, mas no verso 21 ele faz a mesma declaração do versículo 19. E Deus nunca pretendeu que a sua lei, por assim dizer, concedesse vida. Do contrário, nós conseguiríamos nos tornar justos por meio da lei. Então, se eu consigo me tornar justo por meio da lei, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz seria em vão. E não é isso que de fato acontece. O que nós vemos aqui é que Deus ele não pretende, pela lei, fazer com que eu e você fôssemos justos. Veja o versículo 22. Mas as Escrituras, ou a Escritura, encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Não é para todas as pessoas, mas é para os que creem. E como é que eu vou crer? E essa é uma pergunta que eu e você precisamos fazer. Como é que eu vou crer? Como é que as pessoas irão crer se elas não estão ouvindo? Como é que eu vou evangelizar? E parte do entendimento bíblico da evangelização e da conversão é entendermos que essa fé no Cristo Jesus que salva deve ser uma fé nas Escrituras e não a fé pela fé. Então a Escritura aqui aprisionou todo o mundo no pecado. De fato o que aconteceu foi isso. Paulo, olha só o exemplo privado, o exemplo particular dele. Paulo ele constatou que era prisioneiro do pecado. Ele constatou que a sua impotência para se libertar ou se curar de todo e qualquer mal que pudesse vir sobre ele. Ele não era simplesmente um pecador, ele era um prisioneiro do pecado, porque embora ele fosse um exímio observador de toda a lei, ou dentro daquilo que era a sua capacidade, aquilo não era colocado para ele, não concedia vida e liberdade para ele. A única coisa que dava liberdade para Paulo, ou que foi dar liberdade para Paulo, foi o entendimento do Evangelho. E o entendimento do Evangelho é: você é salvo mediante a graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A lei faz o seu trabalho de nos conduzir rumo ao reconhecimento e nossa necessidade de salvação pela graça. É caminhando e conhecendo a lei que nós vamos reconhecer que a nossa salvação se dá pela graça. A lei, ela mostra o que de fato nós somos. A lei, ela não se opõe à salvação. Não é isso. A lei, ela vai mostrar que pela graça e por intermédio de Cristo é que nos apoiamos, que nos fundamentamos na certeza de que o sacrifício dele é suficiente, ressaltando a necessidade que temos dela. Vamos lá? É pela lei que nós entendemos que a nossa dependência de Cristo e suficiência em Cristo se dá
por ele, pela graça, fé nele, acreditando nele, e a partir daí, essa mesma lei ressalta a necessidade que nós temos dela. Se nós não vivemos por lei, então como nós vivemos? Se nós primeiro apontamos para a lei, então vamos agora apontar para a promessa. E é isso que Paulo faz, e ele usa duas metáforas para poder apontar para essa promessa de Deus a Abraão, que foi mostrado sobre o seu descendente, que é Cristo. E a primeira metáfora está no verso 23. Veja, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. E a primeira metáfora é que a lei é um guarda. A lei é uma guardiã. As palavras gregas para mantidos debaixo e confinados aqui nesse versículo que li, significa ser protegidas por guarda militar. É como se a polícia militar, é como se a polícia municipal, é como se essa guarda extremamente armada pudesse proteger, confinar, guardar esses então. Essa primeira metáfora de Paulo nos mostra que a lei vai guardar os seus, ou seja, aqueles que Deus quer salvar. Veja só, versículo 24, a segunda metáfora, a lei, se no primeiro momento ela é um guarda, a lei também é um tutor. É um guia, é alguém que vai ensinar. Aqui a palavra paidagogos, sob cuja supervisão vivemos. Vivemos sob essa supervisão da lei. Veja que a lei ela não é para ser descartada. Observe que a lei não é para ser descumprida. Observe a necessidade da lei apontando para a promessa. A promessa da salvação, da bênção. A Abraão, que foi imputado como justiça pela fé e demonstrada até que viesse o Cristo de Deus, o Salvador. Então, agora o que nós vemos? Vemos, então, a lei não apenas nos guardando, mas a lei também nos tutoriando. É um tutorial, é um guia, é por onde nós devemos caminhar. E em ambos os casos, claro, não tem liberdade. Em ambos os casos, você e eu não somos livres. Em ambos os casos, não há um relacionamento íntimo e pessoal. Baseia-se sempre em recompensa e castigo. É isso que a lei faz, recompensa e castigo. Totalmente impessoal. Porque quando tentamos, de alguma maneira, fazer algo pelos nossos méritos e tentar alcançar a salvação por usos e costumes, alcançar a salvação por observância da lei, nós nos frustramos. Porque quando nós levantamos a mão, que vamos à frente, que oramos, e então aqui naquele momento nós entendemos agora que somos convertidos ou que fomos convertidos, em algum momento você vai falhar. E quando você falhar na observância daquelas leis e daqueles decretos humanos e pessoais, naturais, você vai se frustrar. E quando você se frustra, os seus sentimentos te levam a se sentir um derrotado. Então você vive numa incerteza. Agora, porém, entretanto, todavia, essa segunda metáfora da lei ser uma tutora, de nos tutoriar, de nos guiar, ela nos mostra que o verdadeiro propósito da lei é instrutivo. A lei ela vai apontar para três coisas. A primeira, não há vida, ou não há uma vida de confinamento, mas de liberdade. Não um relacionamento, em segundo lugar, não um relacionamento impessoal, mas pessoal com Deus. E a lei aponta para a terceira coisa, não a imaturidade, mas a maturidade de caráter. Não por ela por si, mas ela aponta para isso. Ela aponta para uma vida de liberdade. Ela aponta para uma vida de relacionamento pessoal com Deus. Ela aponta para uma vida de maturidade do nosso caráter. Ela não é em si própria, mas ela aponta para isso, ela nos guia, ela é o nosso tutorial. E aí então vem o versículo 25, olha.
Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. O advento da fé, então, como advento da fé, já não estamos mais sujeitos a esse guia, porque agora Jesus Cristo se manifestou a mim e a você. Ele se deu a conhecer a mim e a você. O Cristo de Deus veio à terra. O Verbo se fez carne. E ele habitou entre nós. Ele foi morto numa cruz para que houvesse salvação para todos aqueles que creem. A saber, todos aqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus para a salvação. A promessa, ela precede a lei. Nós, cristãos, devemos confiar na promessa de Deus e não em nosso desempenho. Não adianta você, meu irmão, você, minha irmã, confiar no seu desempenho. Fuja disso. O seu desempenho nunca vai ser suficiente. A sua performance nunca vai ser suficiente. A promessa de Deus para a salvação, mostrada em Abraão, que foi para ele, repito mais uma vez, imputada por fé, a justiça, ela se manifestou a nós como cristãos por meio do próprio Cristo. Não pelo nosso desempenho, mas pelo desempenho dele na cruz. Em segundo lugar, uma segunda aplicação, a primeira é essa, né? A promessa precede a lei. E a segunda, quando nos apossamos da salvação pela promessa, nosso coração se enche de gratidão e o desejo de ser como nosso Salvador agora e de agradar a lei, de guardar, de obedecer essa lei. Veja só, nós não fazemos ou nós não obedecemos essa lei para sermos salvos. Mas a partir do momento que nós entendemos o Evangelho e a salvação pela graça mediante a fé, nosso prazer, ou o prazer está em obedecer essa lei. O deleite do Senhor, para o deleite do Senhor e para o nosso também. A maneira como fazemos isso é obedecendo à lei. Nós mostramos para as pessoas que estão olhando para nós que nós somos felizes e alegres. Porque nós obedecemos aquilo que está escrito. Em terceiro lugar, por que fazemos isso? É porque a lei nos mostra como de fato somos. Ela nos chama para vermos Cristo como de fato Ele é. O nosso Salvador. Aquele que cumpriu, aquele que cumpre a lei em nosso benefício e depois morreu em nosso lugar para que pudéssemos ter a promessa da bênção de Deus, a salvação. Aqui o que está diante de nós é essa lei, que nós obedecemos porque Deus ele se agrada disso, mas não para que eu possa ter, mas porque eu já sou. E talvez agora você possa se perguntar, como é que foi a minha conversão? Você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, que não permitiu que Ele tome o controle da sua vida. Talvez esse seja um momento. Talvez esse seja um momento de você ser confrontado e reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez esse seja um momento para você marcar assim, olha, durante o tempo do Covid-19, do isolamento social, eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. O próprio Cristo, Jesus, me converteu. Eu fui convertido pelas Escrituras. E agora eu não obedeço à lei simplesmente para mostrar como uma capa de religiosidade. Porque a lei, ela vem arrancar essa capa, nos desnudar e mostrar quem de fato nós somos. Os nossos egos, as nossas vaidades, os nossos egoísmos, as nossas raivas, as nossas iras, os nossos pensamentos maliciosos, as maledicências, os palavrões, os gestos obscenos. A lei vem para nos mostrar quem nós somos.
Mas ela também vem para mostrar e apontar Jesus Cristo, nosso Salvador, que viveu e cumpriu toda a lei e morreu de forma substitutiva. Lembre-se, eu e você não daríamos conta de morrer na cruz. Então Cristo assume o nosso lugar, porque sabia que nós não daríamos conta, morre para que a justiça fosse dada a mim, a justiça fosse dada a você. E então nós fôssemos feitos participantes, co-herdeiros com Ele da promessa, a salvação. Você conhece a lei? Você de fato tem buscado conhecer a lei para poder obedecer? Porque como é que eu vou obedecer a lei do Senhor? Como é que eu vou me deleitar na trindade de Deus? Como é que Deus vai ter o seu deleite em mim, servo bom e fiel, sendo que eu não conheço essa lei? Então, por que você obedece à lei de Deus? Você obedece à lei de Deus para ser elogiado por pessoas? Você obedece à lei de Deus para ter o seu status social, eclesiástico mantido? Os seus trejeitos, usos e costumes estão te promovendo ou estão te fazendo deleitar no Senhor e ter alegria no Evangelho? Porque se eu obedeço à lei sem o Evangelho, isso vai se tornar para mim uma obrigação, um fardo e um peso. E não é esse o Evangelho, não é essa a liberdade do Evangelho. A liberdade do Evangelho está em vivermos o Evangelho, entendermos que pela graça somos salvos, então eu passo a obedecer às leis de Deus para a minha vida. Não é fácil e nunca vai ser fácil, mas aqui não é um jogo de méritos, porque alcançamos a promessa, porque quem prometeu é o Senhor Deus. Não alcançamos a promessa por causa do nosso desempenho. Alcançamos porque quem fez a promessa nunca errou, não erra e não vai errar. Alcançamos a promessa porque quem prometeu é fiel para cumprir com a promessa que foi feita. É o fogo fumejante, é a tocha de fogo que passa no meio dos animais cortados ao meio. É o Deus que encarna e como homem é transpassado. É o Deus que agora, de forma visível, antigamente muito visível, se mostra no meio de animal partido, mas que agora ele é o próprio corpo que é dilacerado. Ele agora é o próprio corpo, carne, é o Jesus Cristo homem, se doando por mim e por você, para que nós pudéssemos, pela graça, ser salvos. Quando eu obedeço à lei, eu estou mostrando o meu prazer, a minha alegria e o meu regozijo em observar, em conhecer, em agradar o Deus que me salvou. Que possamos meditar na sua palavra dia e noite e que assim possamos agradar ao Senhor. Obedeço essa lei porque entendi o Evangelho. Um Evangelho que é dado de graça, por graça, mas que para o nosso Deus custou a sua vida no madeiro. Se você ainda não entendeu esse Evangelho, se você ainda não entendeu essa dádiva, que você possa orar junto comigo agora e entrar em contato conosco. Pai, obrigado por cada vida, cada pessoa que entendeu e tem entendido o Teu Evangelho. Descortina os olhos da nossa alma, da nossa mente, do nosso entendimento, para que possamos ver e compreender, conhecer a Escritura. Pai, que nós possamos meditar no Senhor dia e noite, conhecer a lei e entendermos que a lei aponta para aquilo que o Senhor fez. A lei não seria suficiente para alcançarmos a salvação na pessoa de Cristo, mas a lei aponta para Cristo e para aquilo que Ele fez no Calvário. Seja com cada um de nós,
durante todo esse tempo e que nós possamos, Pai, ser livres, agora não mais como crianças que precisam de um tutor, mas agora como homens, humanidade madura diante do Senhor, diante da Tua presença. Seja conosco, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Que bom nós podermos meditar na palavra dele. Que bom nós podermos ter esse tempo de refletir naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu quero te pedir, mande o link dessa mensagem para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, não seguiu nossas páginas nas redes sociais, faça isso. Convide outras pessoas para que estejam juntas participando desse momento. Se você conhece alguém aqui de Curitiba, mande esse link para essas pessoas. Se você é daqui de Curitiba, está assistindo, acompanhando, compartilhe essa mensagem com outras. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não empobrece, esteja sobre a sua vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai além daquilo que você explica, pode explicar, que ela seja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, hoje e até o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor nos alcançou.